pessoal, nosso assunto essa semana é o signo de peixes. O mês de Adar, que a gente se encontra agora, o signo dele é peixes. Esse mês é um mês muito especial no calendário judaico. A gente tem a festa de Purim, tem o falecimento de Moshe, que foi no dia 7 de Adar. Um mês milagroso, um mês de uma boa sorte para o povo judeu. Então vamos ver o que esse signo de peixes, vamos falar um pouco sobre o signo em si, o que representa o peixe no judaísmo e o que esse signo tem a ver com os acontecimentos do mês de Adar. Antes de tudo, vamos falar do peixe. Onde a gente encontra o peixe no judaísmo? Primeira coisa, a gente sabe que o peixe no dilúvio, apesar que toda a humanidade morreu no dilúvio, incluindo os animais, os peixes não morreram. Depois a gente encontra o peixe quando Yaakov, ele abençoa seus netos, Menashe e Efraim, está escrito Veitgul larov, sejam que nem, se multipliquem que nem os peixes, que se multiplicam muito, sejam numerosos que nem os peixes. A gente costuma também no Shabat comer peixe. Tem uma opinião no Halakha que até em cada uma das 3 refeições é bom comer peixe também antes da carne. Tem que costuma somente na Seudah Shlishit ou na noite do Shabat, mas tem uma mitzvah de comer peixe no Shabat. Outra coisa que a gente encontra o peixe, que uma das superstições, digamos, gulot, que tem fundamento que costumam fazer contra o olho gordo, o Ain Hara, é o olho do peixe. Por que justo peixe com olho gordo? O que tem a ver? Tá, então vamos explicar agora um pouco sobre o peixe, sobre a água, que o peixe se encontra na água, o que representa um peixe dentro da água. Outra coisa interessante do signo que vamos explicar é o seguinte: todos os signos que têm a ver com animais, eles estão no singular. Então, o signo de leão, não está escrito leões no plural, é um leão só. Touro é um touro só. Áries é um carneiro só. E assim vai. Câncer é um cangarejo só. Agora, peixe está no plural, peixes. Por que justo peixe está no plural? Então, antes de tudo, vamos ver a comparação que tem do povo judeu com o peixe. Tem um midrash famoso, a Gemara traz uma história, que Rabi Akiva, na época que ele vivia, os romanos decretaram que era proibido uma pessoa ensinar a Torá para alunos. E quem era pego ensinando a Torá ia ter um castigo, uma punição muito severa. Até podia ter risco de vida. Então, uma pessoa encontrou Rabi Akiva, que mesmo apesar de todas as ameaças, continua ensinando a Torá para os jovens, transmitindo a tradição da Torá. Uma pessoa questionou para Rabi Akiva: mas você está se pondo em risco, como você faz uma coisa dessas? Para responder para ele, ele deu uma parábola, uma história para explicar o que ele estava fazendo. Olha, eu vou te contar uma história. Tem uma vez alguns peixes que estavam fugindo dos pescadores com as redes e tal. Os peixes estavam tentando fugir. E até que eles chegaram perto da beira do riacho, encontraram uma raposa. E a raposa falou: olha, peixes, eu estou vendo que vocês estão querendo fugir dos caçadores, dos pescadores. Vem aqui do meu lado, vem aqui para a beira. Os pescadores pescam só no mar. Se você sair do mar agora, você vier para aqui para a beirada, eles não vão mais pescar vocês, vão estar protegidos, vão proteger vocês. Vem para cá, se juntem a mim. Aquele famoso conselho de raposa. Então o que os peixes falaram? Falaram: gente, não, de jeito nenhum. Aqui na água, que é o nosso lugar vital, mesmo no nosso lugar vital a gente está em risco, mas pelo menos a gente está num ambiente que a gente consegue viver, que é a água. A gente precisa da água para poder respirar, para poder viver. Agora, se a gente sair da água, que é o nosso ambiente vital, se a gente for para a beirada, no ar, o peixe não vive no ar, o peixe vive só dentro da água. Certeza a gente vai morrer. Pelo menos aqui a gente tem uma chance de viver, que a gente está no nosso ambiente vital, a água que nos traz a vida. Agora, sem água, certeza a gente vai morrer. Sem água a gente não tem vida. Assim, Rabi Akiva respondeu para aquela pessoa, falou o seguinte: o povo judeu sem Torá não tem continuidade. Terminou. Sem a Torá, que foi o que levou o povo a estar próximo de Hashem e seguir essa tradição durante toda a história. Aqui quem manteve a nossa identidade judaica durante toda a história foi através do cumprimento da Torá. Então, se a gente não transmitir a Torá para as outras gerações, para os jovens, se a gente não passar isso para frente, certeza o nosso povo vai acabar. Que nem todas as grandes nações passadas sumiram do mapa. Não tem mais babilônios hoje em dia, não tem mais persas, não tem. Terminou essas nações. Agora o povo judeu é um povo milenar,
E o que manteve o povo judeu foi a Torá. Sem Torá a gente não tem continuidade. Pelo menos aqui a gente tem, tudo está certo que a gente está em risco, podem pegar a gente, mas pelo menos tem uma chance de a gente viver. Agora, sem Torá, a gente é que nem um peixe fora d'água. Sem Torá a gente não tem continuidade. A cena aqui vai responder. Então o peixe, ele representa o peixe dentro da água. É sabido que a gente compara a Torá com a água, que nem a água vital para a gente, que nem um peixe sem água não consegue viver, assim o povo judeu sem Torá não tem continuidade. Um outro exemplo interessante que a Gemara traz é uma cena muito legal, talvez alguns de vocês já viram uma vez, quando cai chuva no mar, tem alguns peixes que eles pulam como se fosse que eles estão recebendo as gotas de chuva. Então é uma cena interessante que a gente pensa, tem tanta água lá no mar, para que o peixe ele quer justo agora pular para receber, colher as gotas da chuva? Mas aqui nossos sábios aprendem dessa imagem uma lição, que Torá é uma coisa tão especial, tão doce, que por mais que a pessoa já estudou muito a Torá na vida dela, é uma pessoa muito sábia, mas a gente tem que sempre estudar a Torá com renovação, sentir como se fosse a primeira vez que a gente ouviu uma palavra, toda a novidade que a gente ouve de Torá, estudar com a mesma empolgação que a gente estudou da primeira vez. Então mesmo que a gente já está repleto de água em volta da gente, já repleto de Torá, cada palavra nova de Torá, cada hidush que a gente escuta, cada novidade, a gente tem que acolher ela com sede, com carinho, que nem um peixe ele vai atrás das gotas da chuva que estão chovendo. Agora vamos falar um pouco sobre o signo de peixes. O peixe, a tribo que é ligada com esse mês é a tribo de Yosef. Yosef tem uma coisa, o que tem a ver o Yosef com o peixe? Tem alguma comparação, algo em comum entre os dois? Sim. Yosef, é sabido que Yosef estava acima do Ain Hara. A gente falou que o peixe é uma coisa que a gente usa contra o olho gordo. E quem era a pessoa que tinha essa força que estava acima do olho gordo? Era justo Yosef, o filho de Jacob, Yosef Atzadik. Que nem o pai dele, quando ele foi falecer, ele abençoou cada uma das tribos, cada um dos seus filhos. Para Yosef ele deu a brachá seguinte: Ben porat Yosef, Ben porat ale ain. Você está ala ain, acima do olho. O olho gordo não pega em cima de você. Qual era o segredo de Yosef? Porque o olho gordo não pegava nele? Porque o olho gordo, na verdade, é uma inveja que a pessoa tem que falar, né? Essa pessoa tem dinheiro, ela tem riqueza, quem disse que ela merece? Eu sou muito mais esforçado que ela, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa. Eu que mereci essa riqueza, não ele. Então a pessoa quando tem inveja do outro, ela questiona se o outro merece ou não. E muitas vezes ela desperta acusações celestiais, pergunta, será que aquela pessoa merece mesmo? E quando vão ver, nem sempre a pessoa é merecedora daquele bem que ela teve. Mas Yosef, tudo que ele tinha, todo o sucesso que ele tinha na vida dele, é uma pessoa muito bem sucedida, Yosef. Só que todo o sucesso que ele tinha na vida, ele não fala, não é minha força, minha inteligência, tudo que eu tenho ajuda de Hashem. Eu não mereço nada. Vahi Hashem et Yosef, vahi ish matzliach. Yosef, tudo que ele fazia, ele falava, Deus vai me ajudar, com a ajuda de Deus. Não era uma pessoa que se orgulhava, se gabava do que fazia. Então, mesmo que tenha uma acusação dele, ele não merece, mas ele próprio admite, eu não mereço mesmo, é toda a bondade de Deus que eu tenho. Então, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que sabe que o sucesso dela não é só a força do braço dela, não é a inteligência dela, somente a ajuda de Deus, que dá uma barra para ele. Uma pessoa que está consciente disso, ela está acima do olho gordo. Esse é o motivo que Yosef, ele era acima do Ain Hara. Então essa é uma comparação. Yosef, que é a tribo desse mês, tem a ver com o peixe, que o peixe também está acima do olho gordo, porque é justo o peixe que simboliza esse sinal, que a gente falou que no início do shiur, que o peixe ele não morreu no dilúvio, que o peixe, primeira coisa, é um animal que não se corrompeu no dilúvio. Os outros animais fizeram uma transição de raças, um cavalo foi com um burro, e foram, que nem o ser humano teve relações proibidas e adultério, mesmo os animais se corromperam. O peixe ele se manteve puro. Além disso, o peixe, porque ele significa um símbolo contra o olho gordo, que o peixe não está visível olho nu. Você olha para o mar, você não sabe todas as riquezas que tem por baixo do mar, todos os peixes, todo aquele mundo. Só se você vai e mergulha e tal, você vê os peixes que estão dentro do mar. A olho nu a gente quase não vê peixes. Então o peixe ele não está no campo de visão do nosso olho, ele está acima do olho. Então que nem um peixe não é visível ao nosso olho nu, assim um peixe é um símbolo também contra o Ain Hara, e tem a ver com a tribo de Yosef, que é a tribo que é ligada com esse mês. Esther também, que da Megillat Esther, era uma pessoa que, por mais que ela era uma pessoa muito sábia, muito especial, Esther quer dizer que ela se escondia, ela era uma pessoa muito tsanua, uma pessoa muito
que ela não buscava Esther toda hora a se mostrar, a se exibir. Era uma pessoa muito recatada, uma pessoa com muita tzniut. Esse era o segredo do sucesso e da beleza interna de Esther. Que também está uma pessoa que é assim, que tem tzniut, isso faz a pessoa, uma pessoa que não se exibe, não quer mostrar sua beleza, sua riqueza, isso protege ela do olho gordo também. A gente perguntou por que peixe está no plural. A gente sabe que, olha que interessante, o único mês do calendário judaico que a gente faz, eles, às vezes é um mês, às vezes são dois, Adar Aleph, Adar Beit é o mês de Adar. O calendário judaico a gente tem necessidade, uma vez mais ou menos cada 3 anos, para um mês a mais. Por quê? Porque apesar do calendário judaico ser que, segundo o calendário lunar, o calendário solar são 365 dias, que nem o calendário comum de janeiro até dezembro, 365 dias. No lunar são 354, ou seja, uma diferença de 11 dias por ano. Se você soma 11 mais 11 mais 11, em 3 anos, se eu quero que o calendário lunar e o solar estejam mais ou menos juntos sempre, então cada 3 anos mais ou menos eu tenho que acrescentar um mês a mais. E que mês que acrescentam no judaísmo? Sempre acrescentam o mês de Adar. Não fazem 2 Tishrei, 2 Nissan, 2 Kislev, sempre o mês de Adar, essa dobradinha que a gente faz. Justo por isso também tem peixe está no plural, que é um mês, um signo, que às vezes não é um só, são 2, que nem o mês de Adar. Outra coisa interessante que tem a ver com Yosef. Yosef, a única tribo que se dividiu em 2 foi a tribo de Yosef. Yosef ele teve 2 filhos, Menashe e Efraim. E justo essas duas tribos, de uma tribo só de Yosef viraram 2, que a tribo de Levi, ela não herdou um pedaço da terra de Israel. A terra de Israel, quando foi conquistada, foi dividida em 12 porções. Sendo que uma das tribos, que era a tribo de Yosef, recebeu 2 porções. Uma para Menashe, que era um filho dele, e outra para Efraim. E a tribo de Levi ficou sem uma terra especial, porque eles eram servidores no Betamigdash e tal. Então a gente vê que o mês de Adar também é duplo, que nem Yosef, que virou uma tribo dupla também. Outra coisa interessante, que a gente falou, que peixes está no plural, o desenho do signo, você vê um peixe com uma direção contrária do outro, um indo para cá, outro indo para lá. 2 opostos. O que significa isso? A gente sabe que Menashe e Efraim, os 2 filhos de Yosef, cada um tinha uma função diferente. Menashe era aquele que ficava do lado do pai, no comando do governo do Egito. Ele estava mais nas relações públicas, nas coisas mais materiais. O Efraim, por outro lado, estava junto do avô dele, Jacob, estudando coisas espirituais, estudando Torá. Então Efraim era aquela pessoa que se ocupava com o espiritual e Menashe com as coisas mais materiais desse mundo. Então, em geral, material e espiritual não vão em conjunto. Mas a Torá é uma coisa que nos ajuda, através da Torá, de conciliar o espiritual e o material. Então esses 2 peixes representam o lado espiritual e material que se encontram, que se juntam. Isso através da Torá, que é a água, que a Torá é uma coisa que concilia o espiritual e o material. Então isso significa também as tribos de Menashe e Efraim, que esses 2 peixes, que é o material e o espiritual, que se juntam através da Torá. Para a gente finalizar, o que tem a ver o signo de peixe com Mordecai e com outro acontecimento desse mês, que é a morte de Moshe? Como falamos, Moshe, ele é a pessoa que trouxe a Torá para o mundo. A Torá comparada com a água, onde os peixes estão, e a Torá é aquela coisa que junta o espiritual e o material com esses 2 peixes. Outra coisa, Moshe morreu no dia 7 de Adar. 7 é justo o valor numérico da palavra peixe. Peixe em hebraico é Dal. Dalet é 4, Gimel é 3. No total foram 7, 4, 3, 7. Esse é um dos motivos que a gente come peixe no Shabat também. O Shabat é o 7º dia. Dal, que é o peixe, que é o número 7, tem a ver com o Shabat. E a morte de Moshe foi no dia 7 de Adar. 7, justo o Shabat, que ele representa o Shabat, aquela mesma ideia que a gente falou. O Shabat é aquele dia que a gente conecta o espiritual com o material. Por um lado, a gente come no Shabat, a gente veste uma roupa bonita, uma comida gostosa, está reunido com a família, a gente dá atenção para o nosso lado material. Por outro lado, o Shabat é um dia que a gente tem que estudar a Torá, rezar na sinagoga, se elevar espiritualmente. Então, o 7 no judaísmo representa a harmonia entre o espiritual e o material, que é representado pelos esses 2 peixes que a gente falou, que é o número 7. E quem que nos ajuda a conciliar entre o material e o espiritual? A Torá, que Moshe Rabbeinu, que foi a pessoa que entregou para a gente a Torá, faleceu no dia 7 de Adar. Mordecai era uma pessoa
muito especial. Na época dele, todo mundo se curvava para o Haman. Ele fez um decreto que quem não se curvasse para ele ia morrer. A única pessoa que teve coragem e ousadia de não se curvar perante o Haman foi Mordecai. Não vou me curvar perante ele. Ele andava ainda com o símbolo de Avodazará, de idolatria. O Mordecai falou, não vou me curvar perante a idolatria. E as pessoas daquela época pensavam, olha, Mordecai é aquele que está fazendo confusão, está arranjando para a gente problemas. Mas na Megilat Esther ela nos revela que, na verdade, não só que Mordecai não foi aquele que trouxe os problemas, foi aquele que trouxe a salvação para o povo judeu. Foi aquele que, com a ousadia dele, com a força dele, trouxe aquele grande milagre, foi o milagre de Purim. Mordecai foi aquele, é que nem um peixe. O peixe, quando a gente sabe se o peixe está vivo ou não, quando ele nada contra a maré. Se o peixe está nadando junto com a maré, pode ser que ele está morto, né? A maré está empurrando ele. Mas se o peixe nada contra a maré, a gente sabe que o peixe está vivo. Mordecai foi aquele que nadou contra a maré, estava todo mundo criticando ele, como se faz uma coisa dessas, mas ele teve a personalidade, eu não vou fazer algo que não é correto, eu não vou me curvar perante ele. Ele teve essa força, que nem um peixe, de lutar contra a maré, e através dele teve o grande milagre de Purim. Essa é a mensagem do signo de Peixes e o mês de Adar. Shabbat Shalom para todos vocês.